no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. As pressões continuam, mas o governo federal não quer abrir mão da decisão de extinguir a Fundação Nacional de Saúde, Funasa, que ao longo dos anos foi alvo de investigações do Ministério Público Federal e da Polícia Federal por desvio de dinheiro das obras de saneamento básico. As informações chegam agora com o repórter Sátrio Salles. O governo federal resiste às pressões e decidiu manter a extinção da Fundação Nacional de Saúde, a Funasa, um órgão que, no passado, foi alvo de investigações por denúncias de corrupção com obras de saneamento básico. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que o governo não vai recuar na tentativa de extinguir o órgão e afirmou que não tem a menor hipótese do órgão voltar. O Diário Oficial da União circulou nesta segunda-feira com um ato de nomeação do ex-diretor do Detran da Bahia, Francisco Neves de Oliveira, como novo presidente da Funasa. Neves dará continuidade ao processo de extinção da fundação. A fundação é um dos órgãos mais cobiçados pelos políticos, porque na execução de obras nos municípios, por meio de emendas parlamentares, garante força política e eleitoral para deputados e senadores. O PSD, que dominou o comando do órgão no governo Bolsonaro, e setores do União Brasil e do PP pressionam o governo a reavaliar a extinção da Funasa. Após a extinção, as atribuições da Funasa passam para os Ministérios da Saúde e das cidades. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. É apenas um pequeno exemplo, jornalista Beto Almeida, da guerra, do jogo de pressão e também da queda de braço entre lideranças partidárias que querem ficar sob o guarda-chuva do governo federal e, ao mesmo tempo, a briga por cargos que são cargos para alguns sem muita expressão, mas do ponto de vista político e eleitoral, como citou o Sátrio Salles, tem força, que se converte em votos para quem apadrinha os indicados da direção dessas instituições, desses órgãos da administração federal. E no caso da Funasa, a briga é contra a decisão do governo federal em extinguir a Fundação Nacional de Saúde. Nos bastidores políticos, continuam as pressões para o governo federal acelerar a definição de dirigentes de órgãos da administração da União, como contrapartida pelo apoio dos partidos políticos à administração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A história se repete e quem, naquela linguagem, Beto, quer apoio no Congresso Nacional, precisa abrir espaço para os aliados. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, bom dia aos ouvintes. É exatamente isso que você falou, Luzenor. O governo tem uma pressão imensa sobre essa capacidade que ele deve apresentar de já indicar os nomeados para esses cargos federais de segundo, de terceiro escalão, principalmente com a atuação dos estados. E aí é que estranha, Luzenor, essa decisão firme do governo Lula e do seu ministro em extinguir a Funasa. Por que isso? Porque a Funasa, ela nos últimos 4 anos, de fato, quem comandava basicamente a Funasa eram aliados do Bolsonaro que estão hoje filiados ao PSD, o partido de Gilberto Kassab. Aqui mesmo no estado do Ceará, a Funasa estava até então sob o comando de Domingos Neto, do PSD. Qual é a questão então? O governo está com essa determinação firme de extinguir a Funasa, de não retornar atrás, de não retroceder, apesar de todos os apelos feitos pelos aliados e principalmente pelo pessoal do PSD, porque na visão governista é onde estão hoje alocados bolsonaristas. E o governo precisa, então, desalojar, tirar esse pessoal, fazer essa limpeza política. E, no entendimento, não dá para fazer isso mantendo em funcionamento um órgão como a Funasa. E a ideia é o seguinte, é que no máximo em 20 dias, ela praticamente deixe de existir formalmente. Ou seja, o pessoal que hoje é
que está dentro da estrutura de funcionamento da FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde, todos eles vão ser alocados para o Ministério da Saúde e a partir daí sendo redistribuídos. E a gente pergunta o seguinte, como é que fica então a estrutura física, por exemplo, onde funcionam os prédios das FUNASA, aqui mesmo no Ceará, aqui na Santos Dumont, que já é tradicional? Todos esses prédios também serão realocados e redistribuídos para o patrimônio do Ministério da Saúde. Do Ministério da Saúde e também do Ministério das Cidades, que irão as duas partes basicamente assumir isso. as atribuições da Fundação Nacional de Saúde. Agora que a mudança, Beto Almeida, com esse discurso de combate à corrupção, se converta em realidade e que a transferência dessas atribuições para órgãos ligados aos Ministérios das Cidades e também da Saúde não sejam marcadas essas mudanças também por casos de desvio de dinheiro público. Agora enfrenta resistência, não apenas do PSD, é bom que se diga. Tem resistência de setores do próprio União Brasil, tem resistência do PP, porque na realidade são partidos que hoje têm seus aliados nomeados para a superintendência da FUNASA nos estados. Então, se for observar por esse aspecto, Zenô, todo órgão tem sim seu componente político nas indicações. O grande problema é que há esse viés político na leitura de que a FUNASA virou uma espécie assim de quartel-general do bolsonarismo.